Sobre o assunto e partes da satisfação, várias opiniões foram adotadas por teólogos. Alguns a limitam ao sofrimento e punição que ele suportou por nós. Esta opinião parece ter sido mantida primeiro por Cagius, um ministro luterano, e depois dele por Piscator, um professor reformado em Herborn. Alguns dos teólogos que o adotam confiam naquela justiça pela qual somos justificados à morte que ele sofreu, enquanto outros deles compreendem nela também todos os sofrimentos de sua vida. A isto lhe chamam sua justiça passiva. A obediência que ele rendeu aos preceitos da lei, lhe chamam sua justiça ativa, que ele supõe ter sido necessária na pessoa do mediador para o desempenho de suas funções mediadoras. Ele sustenta, no entanto, que isso não faz parte da sua expiação ou seus méritos que são imputados a nós. A opinião comum em nossa igreja é que a expiação feita por Cristo, que é imputada a nós por justiça diante de Deus, não se limita aos sofrimentos que ele suportou em sua vida ou em sua morte, mas se estende também à obediência de toda a sua vida, a todas aquelas ações justas e santas pelas quais ele obedeceu perfeitamente à lei em nosso lugar. Dessas duas partes, seus sofrimentos e sua obediência, ele sustenta que o preço pleno e perfeito de nossa redenção procede. Para averiguar precisamente o estado da questão, observamos que o assunto da controvérsia não é se Cristo cumpriu perfeitamente tanto a lei geral que o obrigava a servir a Deus, quanto a lei especial que o ordenava a se submeter à morte, nem se a obediência de toda a vida de Cristo foi para a promoção de nossos interesses e necessária para obter nossa salvação. Ambas são concedidas por nosso oponente. Eles reconhecem que ele cumpriu ambas as leis, que a obediência de sua vida foi necessária para que no desempenho de seus deveres mediadores e em muitos aspectos proveitosa para nós. Nós indagamos que essa obediência faz parte da satisfação que ele fez a Deus por nós, se ela foi rendida em nosso lugar. Novamente, a investigação não é se os meros sofrimentos pertencem à satisfação. Para aqueles cuja opinião nós contestamos, reconhece que nenhum sofrimento pode ser dado de natureza expiatória, a menos que seja de caráter ativo, voluntariamente suportado. Eles também admitem que, para ser aceitável a Deus, deve incluir uma obediência ativa ou oblação voluntária, que une um amor mais elevado com a mais perfeita retidão e santidade. Eles até dizem que a observância de toda a lei foi condensada em uma ação e da morte de Cristo. Mas a pergunta é, se a obediência que Cristo, por meio de sua vida, rendeu à lei, deve ser unida à obediência que ele rendeu a sua morte e sofrimento, a fim de constituir nossa justiça justificadora diante de Deus. Devemos distinguir entre o que Cristo fez direita imediatamente para fazer uma expiação e o que apenas pertencia como condições anteriores para fazê-la. Neste último, colocamos a santidade pessoal de Cristo. Portanto, a questão é reduzida a este ponto. A expiação que Cristo fez por nós está restrita somente à sua morte, ou pelo menos a todos aqueles sofrimentos que foram antecedentes à sua morte ou a acompanharam, ou compreende tudo o que Cristo fez e sofreu por nós, do começo ao fim de sua vida. A primeira é a opinião de Cagius, Piscator e seus seguidores. A última é a nossa opinião e de nossas igrejas em geral. A fim de expor mais claramente a doutrina pela qual lutamos, fazemos as seguintes observações. Primeiro, os sofrimentos expiatórios de Cristo se estendem a todos aqueles que foram infligidos a ele, não apenas no jardim de Getsemane, mas também durante toda a sua vida. Não podemos aprovar a hipótese que restringe os sofrimentos expiatórios de nosso Redentor às dores que ele sofreu durante as 3 horas em que o sol escureceu, e que ele foi pendurado na cruz antes de sua morte, enquanto exclui todos os outros sofrimentos de sua vida, como no máximo necessários para vindicar a verdade de Deus e para realizar as representações típicas de Cristo sobre a lei. Admitimos de fato que as maiores agonias de Cristo foram aquelas às quais ele foi exposto durante aquelas horas de escuridão. Mas é abundantemente evidente que todos os seus sofrimentos foram expiatórios. Primeiro, porque a Escritura em nenhum lugar restringe sua expiação a 3 horas em que o sol escureceu, mas se refere a seus sofrimentos em geral, sem qualquer limitação. Em Isaías 53, 4-5, 1 Pedro 2,21, Mateus 16:21, Hebreus 5:7. Eles até estendem isso a toda a sua humilhação. Segundo, porque as agonias que ele suportou no jardim, e que são expressas pelas palavras pesar, tristeza, agonia, peso e espanto, e está extremamente triste até a morte, por conta do tremendo peso da ira divina e da maldição,
foram os principais sofrimentos que Cristo teve que suportar em sua alma por nós. Terceiro, a opinião contrária arranca de muitos cristãos piedosos um grande meio de consolo. Nos sofrimentos de toda a vida de Cristo como expiatório, eles encontram um descanso para suas almas. Essa imaginação ociosa de Cargius e Piscator roubaria dos cristãos todo esse consolo e os privaria da inúmera evidência do amor divino. A objeção que é trazida contra esse raciocínio de Zacarias 13:9, eu removerei a iniquidade daquele que teve em um dia, é igualmente substancial. A inferência a ser tirada desses textos não é que o sofrimento de Cristo antecedente àqueles na cruz não são expiatórios, mas apenas que a expiação foi consumada na cruz. Em consequência dessa consumação, todos os pecados de todos os eleitos foram perdoados em um dia. A razão pelo qual o apóstolo, por uma figura comum em todas as línguas, refere a expiação em nossos pecados a uma única oferta de Cristo, é que seus sofrimentos na cruz foram os últimos e mais penetrantes, sem a qual todos os seus sofrimentos antecedentes teriam sido insuficientes. Como o pagamento do único centavo completa a liquidação da dívida e cancela o vínculo, porque ele foi compossado em seu ofício mediador no 30º ano de sua idade, não podemos inferir daí que anteriormente a essa época ele não era nem um padre nem uma vítima, pois pelo mesmo modo de raciocínio seguir-se-ia que antes dos 30 anos de idade ele não era um mediador, que Cristo estava em favor de Deus, que ele era seu filho bem-amado, não, que ele foi às vezes em sua vida glorificado, então prova que ele não suportou então a ira divina. Esses dois não são de forma alguma incompatíveis um com o outro. Cristo, visto em si mesmo, nunca deixou de ser o mais amado de seu Pai, nem mesmo em suas torturas excruciantes na árvore amaldiçoada, embora como nossa garantia ele suportou o fardo da ira divina e foi feito uma maldição por nós. Não era necessário que a punição que Cristo sofreu fosse tão intensa que não poderia admitir intervalos de alívio, pelos quais ele pudesse ser animado a enfrentar gloriosamente o terrível conflito que se apresentava diante dele. Segundo, nas ações e sofrimentos de Cristo, duas coisas devem ser consideradas: sua substância e sua forma. Elas são consideradas em relação à substância quando examinamos sua natureza e intensidade. Elas são consideradas formalmente quando são examinadas como constituindo uma justiça a ser sustentada perante o tribunal de Deus. Na primeira luz, as ações e sofrimentos são mitos e variados. Na última, eles devem ser considerados sobre uma única forma, a de um todo composto de todas suas ações e paixões, uma justiça única e perfeita. Portanto, uma ação ou paixão sozinha não pode ser dita para efetuar uma expiação completa, porque é necessário que uma obediência perfeita esteja conectada a ela. Portanto, embora vários graus e atos possam ser observados na obediência de Cristo, que começou em seu nascimento, foi continuada por sua vida e completada em sua morte, ainda assim é única quanto à conclusão da obra de salvação e a justiça que ela realiza. Terceiro, há na obediência de Cristo uma eficácia dupla. Uma é expiatória, aquela pela qual somos libertos daquelas punições as quais éramos responsáveis por conta do pecado. A outra é uma eficácia meritória, pela qual, através da remissão de nossos pecados, um título para a vida eterna e salvação foi adquirido para nós. Pois assim como o pecado trouxe sobre nós dois males, a perda da vida e a exposição da morte, assim a redenção deve obter dois benefícios: libertação da morte e um título para a vida, ou libertação do inferno e uma introdução ao céu. Existem várias passagens das Escrituras que expressam claramente esses dois benefícios, para fazer reconciliação pela iniquidade e para trazer uma justiça eterna. Daniel 9:24. Cristo nos resgatou da lei, fazendo-se maldição por nós, para que a bênção de Abraão pudesse vir sobre os gentios. Gálatas 3:13-14. Fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais sendo reconciliados, seremos salvos por sua vida. Romanos 5:10. Essas duas bênçãos de fato que fluem da obediência de Cristo estão indissoluvelmente conectadas no pacto da graça, de modo que ninguém que obtenha o perdão do pecado pode deixar de adquirir o direito à vida. No entanto, elas devem ser distinguidas e não confundidas como se fossem uma e a mesma outra. Uma coisa é libertar da morte, outra é introduzir na vida. Uma coisa é livrar do inferno, a outra é conduzir ao céu. Uma coisa é libertar da punição, outra é conceder recompensa. Embora seja verdade que ninguém é libertado da morte, que também não seja feito participante da vida, ainda assim, não se segue que uma libertação da morte que merecemos não deva ser distinguida da aquisição da glória. Existem muitos graus de vida, bem como de santidade.
A posse da vida de fato segue a libertação da morte, mas não é necessário que esta vida seja feliz e gloriosa, como a liberdade segue a libertação da prisão. Mas pode ser liberdade sem um trono e uma diadema. José poderia ter sido libertado da prisão e não colocado sobre a terra do Egito. Entre a morte e a vida simplesmente não há meio termo, mas entre a morte eterna e uma vida feliz e gloriosa há um meio termo. A vida da escravidão na qual o homem está agora colocado. A vida presente na qual o homem está preso ao cumprimento do dever é um estado de peregrinação e não de descanso celestial. Embora acreditemos ser necessário fazer distinções como essas, achamos impróprio indagar curiosamente, como alguns fazem, por quais atos particularmente Cristo fez expiação e pelo que ele mereceu a vida por nós. Aqueles que fazem essas distinções muito boas atribuem expiação aos seus sofrimentos e a aquisição de um direito à vida e à obediência ativa à lei. Essas distinções não recebem apoio das Escrituras, que em nenhum lugar distingue a obediência de Cristo em parte, mas, pelo contrário, representa como algo único, pela qual ele fez em nosso lugar tudo o que a lei requer de nós. Como Cristo, pela obediência de sua vida, rendeu à lei o que ela exigia de nós e a qual estávamos pessoalmente vinculados, assim por essa obediência ele satisfez a lei quanto à demanda que ela faz sobre nós. E, portanto, sua obediência ativa participa da natureza da satisfação. Novamente, como sua obediência passiva procedeu de amor indizível por nós, e como o amor é o cumprimento da lei, não podemos negar, mas foi meritório e da natureza de um preço de redenção, pela qual um direito à vida foi adquirido para nós. Portanto, devemos evitar essas distinções curiosas e considerar a libertação da morte e nosso direito à vida como fluindo de todos os deveres mediadores que Cristo realizou durante sua humilhação, e que considerados como um todo, são chamados de obediência de Cristo. O pecado não poderia ser expiado antes que a lei fosse cumprida, nem poderia um direito à vida ser adquirido antes que as acusações preferidas contra nós por conta do pecado fosse apagada. Cristo mereceu ao fazer expiação, e ao merecer ele fez expiação. Nisso estava o maior mérito, que ele realizou uma obra árdua, impossível a todos os outros seres e de modo algum obrigatória para si mesmo, por sua perfeita obediência. Esta obediência foi ao mesmo tempo uma grande prova de amor para nós, um ato de submissão ao Pai e uma conformidade com a lei especial de sua própria vocação. No entanto, não teria sido de nenhuma utilidade para nós se não tivesse sido selado e consumado por sua morte. A expiação não deve ser atribuída meramente ao derramamento externo de seu sangue, mas também, principalmente, a um ato interno, sua vontade espontânea e imutável de sofrer até a morte de cruz por nós. Por esta oferta voluntária de si mesmo, somos ditos santificados, conforme Hebreus 10:14. Deve ser atribuída ao pagamento não do último centavo, mas de todo o preço da redenção, que é Cristo, entregando-se e sujeitando-se por nós. A objeção que Socino nos oferece contra isso não tem força. Ele diz que expiação e mérito são incompatíveis entre si, pois satisfação ou expiação é o pagamento de uma dívida justa, enquanto o mérito é efetuado dando algo que não é devido em razão da justiça. Isto é preciso quando é aplicado a uma satisfação ou pagamento feito por um devedor em sua própria pessoa, mas não quando aplicado a uma satisfação vicária, na qual uma fiança ao fazer satisfação pode ter mérito tanto com o devedor quanto com o credor, com o devedor pagando quando não há obrigação de fazê-lo, uma dívida para ele, e assim graciosamente libertando-o de toda obrigação para o credor. Com o credor também, especialmente se um pacto foi feito no qual é estipulado que ao fazer um pagamento especificado, ele será admitido não apenas como uma satisfação pelo pecado, mas como obtenção de um título para bênçãos não devidas de outra forma. Este é o caso aqui, como aparece em Isaías 53:10. Quarto ponto. Há duas coisas contidas na lei. Estas são preceitos que prescrevem deveres e sanções que ordenam recompensas para aqueles que guardam a lei e punições para seus transgressores. O homem, que está sobre a obrigação da lei, pode estar ao mesmo tempo vinculado à obediência e à punição. Isto, entretanto, não pode ocorrer em um estado de retidão primitiva, mas em um estado de pecado, pois o homem pecador sustenta uma relação dupla com Deus, uma relação de uma criatura, a outra de uma criatura pecadora e condenada. Na primeira, ele sempre deve obediência a Deus e nunca pode ser libertado desta obrigação enquanto continuar a criatura, não importa a qual situado. Na última, ele é desagradável à punição. No entanto, não podemos inferir desta doutrina que o homem paga a sua dívida duas vezes a Deus. Uma dívida penal é muito diferente de uma dívida de obediência. Uma dívida penal surge de transgressões passadas,
uma dívida de obediência da obrigação indispensável da criatura de obedecer ao Criador, que é o coercitivo a todo o termo de sua existência e não é e nem sempre pode ser relaxado, mesmo enquanto a criatura está sofrendo a punição de suas transgressões. Quinto ponto, há uma tripla sujeição à lei, uma sujeição natural, uma federal e uma penal. A sujeição natural surge da lei como uma regra de santidade e respeita a criatura como uma criatura. É eterna e indispensável, porque em todas as situações a criatura é obrigada a estar sujeita a Deus e a obedecê-lo. A sujeição federal surge da lei como prescrevendo uma condição sobre o cumprimento da qual uma recompensa deve ser alcançada. Respeita a criatura como colocada em um estado de aliança e prescreve o cumprimento do dever sobre a promessa de recompensa e punição. A sujeição penal respeita a criatura como colocada em um estado de pecado e condenação e a obriga a sofrer a punição que a lei denuncia. A primeira é absoluta e imutável. Enquanto houver uma criatura e um Criador, a criatura deve estar sujeita ao Criador. Deus não pode mais dispensar sua reivindicação de sujeição sobre a criatura do que ele pode negar a si mesmo. A segunda é econômica e imutável, porque como respeita o homem não em um estado natural, mas em um estado constituído, continua em vigor enquanto o homem continua naquele estado e não mais. Assim que ele termina sua aprovação e ao cumprir a condição, obtém a recompensa, ele é libertado de sua sujeição. O terceiro é necessário e inevitável sempre que a criatura cai em pecado, que é sempre seguido de punição. O primeiro é fundado em um direito essencial a Deus e em sua autoridade natural, não derivada, e necessária sobre a criatura e na dependência natural da criatura sobre ele. O segundo é fundado no prazer soberano de Deus, pela qual ele se agradou de entrar em um pacto com sua criatura e prometer vida sobre esta ou aquela condição. O terceiro é fundado na autoridade judicial e justiça vindicadora de Deus, pela qual ele vinga as transgressões de sua criatura. A vingança é minha e eu retribuirei. Todas as criaturas, anjos e homens estão sobre a sujeição natural à lei. Adão, em um estado de inocência, estava sobre a sujeição federal. Demônios e homens réprobos estão sobre a sujeição penal. Neste terceiro aspecto, é fácil conceder como Cristo foi submetido à lei, feito sobre a lei, como o apóstolo expressa, e se ele foi submetido à lei por si ou por nós. Como homem, não há dúvida de que ele foi submetido à lei por si mesmo como uma regra de santidade, por uma sujeição comum e natural, sobre a qual anjos e santos glorificados estão no céu, que são obrigados a amar e servir a Deus. Whitfield, o elegante autor da Economia dos Pactos, assim como Turretin e o presidente Edwards, adota essa visão das obrigações de Cristo como criatura. Assim como Turretin diz que a natureza humana de Cristo é apenas um complemento de sua pessoa divina. É apenas uma pessoa que é o sujeito da lei moral, e a pessoa de Cristo é a segunda pessoa da Trindade, que é o Senhor da lei. Sua humildade é em toda parte nas Escrituras representada como voluntária. Se ele estivesse sujeito à lei por si mesmo, ele não poderia ter realizado uma obediência por outros. Esses grandes teólogos preferem se expressar vagamente do que erroneamente, não prevendo o mau uso de que homens de mente sutil e doentia fariam de suas frases imprecisas. Mas não se segue disto que ele estava sujeito à lei quanto àquilo que impunha as condições indispensáveis de felicidade, nem que ele estava federalmente sujeito a ela, de modo a precisar ganhar a vida eterna pela obediência, pois tal vida já era sua em virtude da união hipostática, muito menos que ele estava preso por uma sujeição penal, pois ele era santíssimo e absolutamente livre de todo pecado, de modo que, quando ele assumiu o duplo ofício de cumprir os preceitos da lei e sofrer sua sanção, tudo isso deveria ser feito em consequência de um arranjo voluntário, pela qual ele, como mediador, se comprometeu a realizá-lo para nós. Resultou de sua aliança com seu Pai, fazer e sofrer como nossa garantia todas aquelas coisas que a lei exigia de nós e que eram necessárias para a nossa redenção. Essas observações sendo premissas para uma compreensão precisa do assunto, agora prosseguimos para oferecer provas em apoio à nossa opinião. Ela é confirmada por muitas passagens das Escrituras. O primeiro que aduzimos é Romanos 5,19, porque assim como pela desobediência de um, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos foram feitos justos. Aqui, a expiação é referida à sua obediência, não à de sua morte, mas também à de sua vida. Primeiro, porque o apóstolo trata de toda a sua obediência, sem qualquer limitação. Portanto, esta obediência deve ser perfeita e continuada do início de sua vida até o fim. Uma obediência completa não se adequará à linguagem aqui usada pelo Espírito. Segundo,
Ele trata a respeito de uma obediência que importa a conformidade universal à lei, não apenas com relação à sanção penal, mas também, e de fato principalmente, com relação à observância de seus preceitos. Terceiro, ele trata do que é chamado o dom da justiça, que não pode ser aplicado ao sofrimento de Cristo. Quarto, ele fala de uma obediência que se opõe à desobediência de Adão. E como a desobediência de Adão foi uma violação de toda a lei, assim a obediência de Cristo deve ser um cumprimento de toda a lei. Quinto ponto, de uma obediência que nos era devida, tanto quanto ao preceito quanto à penalidade. Não adiantará objetar que a obediência não é nada mais do que a única justiça mencionada em Romanos 5,18, e que é dita ser para a justificação da vida, e que a condenação do pecado sobre a qual caímos surgiu de um ato pecaminoso de Adão. A justiça mencionada aqui não pretende um ato de justiça, denota uma justiça efetuada por uma obediência completa e perfeita. Nem embora a ofensa tenha vivido sobre todos de um pecado, a justiça pode ser derivada para todos de um ato, porque a menor falha em cumprir as exigências da lei é pecado, enquanto a justiça requer o cumprimento de toda a lei. Segundo tópico, diz que a obediência de Cristo foi até a morte, e que não apenas sua intensidade quanto ao grau é expressa, uma intensidade a maior que pode ser prestada por qualquer um, mas também sua extensão e duração, do início de sua vida até o fim. Isso aparece de sua obediência sendo referida a toda a sua humilhação, que apareceu não apenas em sua morte, mas em toda a sua vida. Em outras partes da Escritura, a obediência de Cristo é descrita pela escrita da lei em seu coração, e sua observância ativa dela. Novamente, é falado como uma corrida que Cristo teve que correr, conforme Hebreus 12, verso 1 ao 2, e como uma obra que ele teve que realizar. Estas não deveriam ser consumadas por um ato, mas ser um teor constante de obediência por toda a sua vida. Terceiro tópico, convinha que Cristo fosse feito à semelhança da carne pecaminosa, para que pudesse suprir o que a lei não podia fazer, e no sentido de que era fraca e cumpria as reivindicações da lei em nós. Esta fraqueza da lei não deve ser entendida subjetivamente, como se estivesse na lei, mas objetivamente no pecador em relação à lei. Por conta de sua incapacidade de executar qualquer um dos deveres que ela ordena, diz que esta lei é fraca, não em relação à imposição de punição, mas quanto à observância de seus preceitos. Cristo, portanto, ao suprir o que a lei não podia fazer em nós, deve cumprir toda a lei exigida de nós, e operar o que o apóstolo chama de justiça, ou os direitos da lei, sem dúvida, um direito à vida, obtido ao fazer o que a lei ordena. Isso requeriria não apenas uma obediência passiva, mas também uma obediência ativa. Pois vendo que a lei e os mandamentos de Deus são os mesmos, não se pode dizer que as punições cumprem a lei ou seus mandamentos. Elas satisfazem apenas suas denúncias. Quem diria que um malfeitor que foi punido capitalmente por seus crimes obedeceu ao rei ou à lei? Agir de acordo com a lei é uma coisa boa e louvável, que não pode ser afirmada a respeito do sofrimento da punição, a menos que seja afirmado que deve ser aplaudido aquele que sofre as punições do inferno. Quarto ponto. Argumentamos a favor de estender a expiação à obediência ativa de Cristo, de seu ser vinculado a tudo que a lei exigia de nós, a fim de adquirir um título à vida. Para isso, a obediência à vida não era menos necessária do que o sofrimento da morte, porque a criatura pecadora está vinculada a ambos, e ambos eram necessários para a obtenção do perdão e do direito à vida. Na lei, a vida não é prometida àquele que sofre suas penalidades, mas àquele que cumpre seus deveres. Faça isso e viverás. Portanto, sofrer a penalidade morrendo não era suficiente sem a obediência. Que não seja aqui objetado que há uma diferença entre justificação evangélica e legal, que na última uma é perfeita, a obediência à lei, mas não na primeira. A diferença de nossa justificação agora sobre o Evangelho, daquela sobre o pacto das obras, não está colocada na coisa em si, mas na maneira como a obtemos. A justificação, seja legal ou evangélica, deve ser fundada em uma retidão perfeita, absolutamente perfeita em todas suas partes, uma justiça que cumprirá com todas as condições que a lei impõe para o propósito de obter a vida eterna, uma justiça que corresponderá às reivindicações eternas e imutáveis de Deus sobre a criatura. Essas eram qualidades naquela justiça pela qual seríamos justificados, que não poderiam ser dispensadas nem mesmo em Cristo, porque ele não veio para destruir a lei, mas para cumpri-la. Mateus 5,17. A única diferença da nossa justificação está na maneira como ela chega até nós, o que a lei exigiu de nós como a justiça perfeita para ser realizada em nossas próprias pessoas. Foi realizado por outro, até mesmo por Cristo em nosso lugar. Quinto ponto.
Inferimos que a obediência ativa de Cristo está compreendida naquela expiação que ele fez pelo pecado, da expiação ser fundada em sua justiça, como aparece em várias passagens das Escrituras, como Romanos 1,17, Filipenses 3:2, de onde se diz que a justificação é efetuada pela imputação da justiça. Mas a justiça de Cristo não consiste em seu sofrimento, mas na sua ação. A justiça da lei não é obtida pelo sofrimento, mas pela ação. Assim como a sentença da condenação é pronunciada pelo pecado, Cristo testifica que convinha a ele cumprir toda a justiça, fazendo em tudo a vontade de seu Pai. Paulo diz que Cristo foi feito pecado por nós, para que fôssemos feitos justiças de Deus. 2 Coríntios 5:21. Pelo que deve ser entendido que, assim como os pecados que violavam a lei foram imputados a Cristo, assim suas ações justas, pelas quais ele cumpriu a lei, são imputadas a nós como a justiça justificadora. Sexto ponto. A mesma doutrina é estabelecida em 1 Coríntios 1,13, onde é dito que Cristo não é dividido. Daí inferimos que sua justiça não deve ser dividida, mas como uma herança completa e única, deve ser concedida a nós. O Cordeiro Pascual deveria ser comido inteiro. E da mesma maneira, Cristo era tipicamente representado por aquele Cordeiro e deve ser recebido por nós em toda a sua plenitude mediadora, tanto quanto ao que ele fez quanto ao que ele sofreu. Esta visão do assunto atribui maior glória a Cristo e apresenta fontes mais ricas da consolação. Esta consolação é gradualmente diminuída por aqueles que tiram do preço de nossa redenção uma parte de sua perfeita justiça e santíssima obediência, e assim rasgam sua túnica sem costura. Prosseguimos agora para a remoção de objeções. Se nossa redenção e salvação são atribuídas à morte e sangue de Cristo, isso não é feito para a exclusão da obediência de sua vida, pois tal restrição não é mencionada em nenhum lugar nas Escrituras. Pelo contrário, a obra da salvação do homem é em muitos lugares, como mostrado acima, atribuída à obediência e à justiça de Cristo. Quando a morte e o sangue de Cristo é mencionado sozinho, e nossa redenção atribuída a ele, isso é feito por um assindedoque, uma figura que coloca uma parte pelo todo. A razão é que sua morte foi o menor grau de sua humilhação e a conclusão de sua obediência, aquilo que supõe todas as outras partes, e sem o qual elas não teriam sido de nenhuma utilidade. Nenhuma justiça merece nada menos que seja preservada até o último suspiro. Um pagamento nunca é feito perfeitamente, até que o último centavo seja pago e o título cancelado. Embora o apóstolo Paulo atribua a bem-aventurança dos santos à remissão do pecado que flui do sangue de Cristo, ainda assim não se segue disto que toda a nossa justiça e toda a satisfação feita por Cristo são fundadas em sua paixão, pois o apóstolo não argumenta que o perdão do pecado é precisamente equivalente à imputação da justiça, e seu procedimento precisamente da mesma coisa na expiação, mas da conexão indissolúvel entre as bênçãos da nova aliança, uma conexão tão íntima que todo aquele que obtém o perdão do pecado necessária imediatamente obtém o direito à vida e se torna um herdeiro do reino dos céus. E da mesma forma, Paulo trata do amor ao próximo e do cumprimento de toda a lei como a mesma coisa, porque quando amor ao próximo existe, todos os outros deveres da lei serão necessariamente realizados. Embora cada obediência de Cristo, tanto de sua vida quanto de sua morte, fosse perfeita em seu tipo, ainda assim, nenhuma delas sozinha era uma satisfação suficiente, que exigia a observância de preceitos, bem como o sofrimento de punições, que a libertação da morte e o direito à vida pudessem ser obtidos. Uma não exclui a outra. Não, ela se inclui mutuamente. O que uma pessoa deve por si mesma, ela não pode pagar por outra, se for uma pessoa privada, mas nada impede tal pagamento, quando a pessoa é uma personagem pública que pode agir tanto em seu próprio nome, quanto em nome daqueles a quem representa. Aquele que paga o que deve por si mesmo, não pode pela mesma coisa fazer um pagamento por outro, a menos que tenha se tornado voluntariamente um devedor por eles. Nesse caso, ele pode, pois, embora ele possa ser um devedor, ainda assim esse caráter surge de seu próprio ato voluntário. A dívida que ele tem que pagar por si mesmo é uma dívida que, se não fosse por seu próprio ato voluntário, ele não é obrigado a pagar. Portanto, enquanto ele está pagando por si mesmo, ele pode, por o mesmo ato, pagar por outro. Então Cristo, que se tornou homem não por si mesmo, mas por nós, estava sobre a obrigação de cumprir a lei para merecer a vida, não por si mesmo, mas por nós. Embora Cristo, como uma criatura, estivesse naturalmente sujeito à lei, ainda assim ele não estava sobre ela por uma aliança e sujeição econômica, obrigando-o a obter vida para si mesmo, e ficar como fiador no lugar dos pecadores.
pois isso surgiu de um acordo voluntário firmado entre ele e seu pai. Em um sentido econômico, ele não devia nada para si mesmo, porque ele é o Filho de Deus e Senhor da lei. Quanto à sua natureza humana, ele não estava assim vinculado nem absoluta nem parcialmente. Não absolutamente, pois sua natureza humana era um complemento de sua pessoa divina, e como esta não estava sujeita à lei, nem poderia estar a natureza que foi assumida por ela. Além disso, uma vez que a assunção da natureza humana foi parte de sua humilhação, o mesmo deve ser verdade de tudo que resulta dessa assunção. Um desses resultados é a sujeição à lei, não relativamente, porque como homem, ele não está vinculado a um antigo pacto que pertencia apenas àqueles que Adão representava e que eram naturalmente descendentes dele. De tudo isso eu deduzo que ele não tinha necessidade de cumprir os deveres da lei para adquirir para si mesmo um direito à vida, qual direito necessariamente resulta da conexão de sua natureza humana com o Logos, a segunda pessoa da Trindade. Daí também deduzo que Cristo devia toda a sua obediência da aliança por nós, isso no caráter de uma garantia que nos representava. Embora Cristo tenha obedecido a Deus em nosso lugar, não podemos inferir daí que não estamos mais vinculados à obediência em nossa própria pessoa. É de fato razoavelmente inferido que não somos obrigados a obedecer pelo mesmo fim, pela mesma causa, obter vida pelo cumprimento de deveres, aos quais estamos vinculados pela obrigação da aliança. No entanto, podemos estar e estamos em perfeita consistência com a obediência de Cristo por nós, vinculados por uma obrigação natural de render a mesma obediência a Deus, não para que possamos obter a vida, mas porque a obtivemos, não para que possamos adquirir um direito ao céu, mas para que, tendo obtido um título por meio de Cristo, possamos estar preparados para entrar em seu desfrute. Portanto, embora Cristo tenha morrido por nós, ainda somos desagradáveis à morte natural, não, no entanto, para uma punição, mas para uma libertação dos males desta vida e uma introdução ao céu. Devemos distinguir entre a justiça de inocência que ocorre quando alguém não é acusado de nenhuma culpa e uma justiça de perseverança, a qual uma recompensa é devida pelos deveres cumpridos. O perdão do pecado produz o primeiro tipo de justiça, removendo toda acusação por conta dos pecados cometidos, mas não produz necessariamente o último, que aquele que o obtém deve ser imediatamente julgado por ter cumprido todos os deveres. Uma coisa é livrar uma pessoa da punição que é devida à omissão do dever. Outra é considerá-la realmente justa com a justiça da perseverança, a qual a vida é prometida, como se ela não tivesse cometido nenhum dever e não tivesse feito nenhum mal. O primeiro destes é obtido no dia do perdão, mas não o último, que seria contrário à verdade e ao julgamento justo de Deus. O perdão não remove o pecado, mas impede sua imputação. Aquele que é perdoado pode e comete pecado, mas em consequência do perdão que ele obteve, não lhe será imputado para condenação. O perdão tira apenas a culpa do pecado e, consequentemente, sua punição, mas não sua poluição. Assim, ser visto como não tendo cometido pecado e não tendo omitido nenhum dever pode ser entendido em um sentido duplo. Primeiro, em relação à punição, que não podemos ser punidos mais do que se não tivéssemos cometido pecado e não omitido nenhum dever, porque estamos livres de toda a punição que é devida ao pecado. Segundo, em relação à obtenção de recompensa, que aquele que é estimado ter cumprido todo dever e evitado todo pecado, será julgado por Deus ter feito todas as coisas que são necessárias à vida. Neste último sentido, não é verdade que aqueles cujos pecados são remidos devem ser estimados livre de todo pecado, pois, como foi observado acima, o perdão tira a punição, mas Deus não é, pela sentença de perdão que ele pronuncia, obrigado a manter o pecador como livre de toda delinquência, como tendo cumprido todo o seu dever, e como uma pessoa perfeitamente justa. Isso não é verdade. O culpado não deve ser estimado do justo, porque através da súplica e da confissão ele obteve o perdão do juiz. Não se pode dizer que Deus exige um pagamento duplo da mesma dívida, pois a lei vincula o pecador tanto à obediência quanto à punição, como foi dito acima, e as ações e sofrimentos de Cristo não constituem um pagamento duplo, mas ambos juntos constituem um pagamento, uma única justiça pela qual a libertação da morte e o direito à vida foram adquiridos para nós. Não se pode dizer que um cumprimento perfeito da lei tenha sido condensado na morte voluntária de Cristo, pois a lei exige perfeita obediência a todos seus vários preceitos. Isso não apenas em grau, mas em duração, do começo ao fim da vida, tudo que não pode ser realizado em uma ação. Até aqui está toda a justiça de Cristo que nos é imputada, de ser colocada em seus sofrimentos, que, estritamente falando, nenhuma justiça é colocada no sofrimento, mas apenas em fazer.
Ninguém pode ser chamado de justo meramente porque sofre, pois miséria não é virtude. Além disso, sofrimentos não rendem obediência àqueles mandamentos da lei aos quais a vida é prometida. Eles apenas satisfazem suas sanções e não podem ser chamados de justiça. Se há alguma justiça na punição, ela pertence à pessoa que inflige a punição, e não àquele que é punido. Calvino, em muitas partes de suas obras, ensina a doutrina pela qual lutamos. Tome as seguintes passagens. Instituta, livro 2, capítulo 16, seção 5. Quando é perguntado como, pela qual e pela remoção do pecado, Cristo tirou a inimizade entre Deus e nós e trouxe uma justiça que fez de Deus nosso amigo, pode ser respondido em geral que ele fez isso por todo o curso de sua obediência. Isto é provado pelo testemunho de Paulo, como pela transgressão de um. Muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos foram feitos justos. Em outro lugar, o fundamento do perdão, aquilo que nos livra da maldição da lei, o mesmo apóstolo se estende a toda a vida de Cristo. Quando chegou à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, feito sobre a lei, para redimir o que estava sobre a lei. Mesmo em seu batismo, Deus declara que Cristo cumpriu uma parte dessa justiça, porque ele obedeceu à vontade de seu Pai. Finalmente, a partir do momento em que ele tomou sobre si a forma de um servo, ele começou a pagar o preço de nossa redenção. No entanto, para que a Escritura possa definir mais precisamente a maneira pela qual a salvação é obtida, ela atribui peculiarmente o preço da redenção à morte de Cristo. Ele acrescenta depois: no entanto, a parte restante de sua obediência que ele realizou durante sua vida não é excluída, pois o apóstolo compreende toda sua obediência desde o início de sua vida até o fim, quando ele diz que ele se humilhou e tomou sobre si a forma de um servo. De fato, sua morte ocupa o primeiro grau em sua sujeição voluntária, porque um sacrifício não vale nada a menos que seja oferecido livremente. Em outro lugar ele observa, Instituta, livro 3, capítulo 4, seção 12, que aceitar a graça não é nada mais do que sua bondade imerecida, pela qual o Pai nos abraça em Cristo, nos veste com sua inocência, fazendo-nos aceitá-la, para que por conta dela ele possa nos considerar santos, puros e inocentes. Convém que a justiça de Cristo, que sozinha é perfeita e permanecerá diante de Deus, seja apresentada por nós, e como uma justiça oferecida por nossa garantia, seja colocada em nossa conta no julgamento. Fornecidos com isso, nós, pela fé, obtemos remissão perpétua do pecado. Por sua pureza imaculada, todas as nossas impurezas são lavadas. Elas não são colocadas em nossa conta, mas diante do esplendor da justiça de Emanuel, são banidas e fogem, nunca mais se levantarão contra nós em julgamento. O ensino dos gálicos, por atos repetitivos, deram seu testemunho mais explícitos em favor da mesma verdade. Uma vez que o homem pode encontrar em si mesmo, antes ou depois do chamado eficaz, nenhuma justiça pela qual ele possa permanecer diante do tribunal de Deus, ele não pode ser justificado a menos que em nosso Senhor Jesus Cristo, que foi obediente a Deus Pai, mesmo desde sua entrada no mundo até sua morte ignômia na cruz. Em sua vida e em sua morte, ele cumpriu toda a lei dada ao homem e o comando de sofrer e entregar sua vida, um preço de redenção para muitos. Por esta obediência perfeita somos tornados justos, pois é através da bondade de Deus que é imputada a nós e recebida pela fé, que é dom de Deus. Nós, pelo mérito de toda essa obediência, obtemos a remissão de nossos pecados e somos tornados dignos da vida eterna. Sínodo Gálicos, ano 1612.